a voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, uma boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 18 de janeiro de 2023. E vamos ao destaque do dia: infraestrutura viária. Revitalização, pavimentação e duplicação de rodovias, construção de pontes e viadutos e expansão de ferrovias. Ministério dos Transportes anuncia plano para os primeiros 100 dias de governo. Márcia Fernandes. As principais obras serão feitas em 12 rodovias que cortam o país, com prioridade para facilitar o escoamento da safra de grãos. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Começou hoje o pagamento de janeiro do benefício de R$ 600 do programa de transferência de renda do governo federal. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cria grupo para discutir política nacional de valorização do salário mínimo. A gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Começam hoje os pagamentos das parcelas de janeiro do Programa de Transferência de Renda do Governo Federal. Quase 22 milhões de famílias serão beneficiadas com as parcelas de no mínimo R$ 600. Os pagamentos são feitos de maneira escalonada. Os primeiros a receber são beneficiários com o número de identificação social de final 1. O cronograma segue até 31 de janeiro para os contemplados com NIS final 0. Lembrando que os mesmos cartões do Auxílio Brasil seguem válidos para saques e movimentações das parcelas. Em janeiro, o programa de transferência de renda do governo federal chega a 21 milhões e 900 mil famílias, a partir de um investimento de cerca de 13 bilhões e 300 milhões de reais. O repasse mínimo de R$ 600 a cada família foi garantido a partir da aprovação de uma proposta de emenda à Constituição aprovada pelo Congresso Nacional em dezembro de 2022, como lembrou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quarta-feira. E eu, obviamente, que agradeço aos deputados, aos senadores, que votaram a PEC para permitir que a gente pudesse começar a trabalhar e pagar os nossos compromissos. Os pagamentos das parcelas do Programa de Transferência de Renda ao longo do ano estão previstos no orçamento de 2023, aprovado em dezembro do ano passado e sancionado na terça-feira pelo presidente Lula. Também foi previsto o pagamento de R$ 150 a mais por criança de até 6 anos de idade em cada família. O governo federal trabalha agora para viabilizar que o pagamento desse complemento comece a partir de março. Até lá, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome está atualizando o Cadastro Único de Programas Sociais do governo federal em parceria com estados e municípios. A intenção é consolidar de forma mais precisa o universo de pessoas em situação de vulnerabilidade no país. Reportagem Natália Kozlik. Centenas de representantes do movimento sindical estiveram hoje no Salão Nobre do Palácio do Planalto com o presidente Lula. Na pauta, uma nova política de valorização do salário mínimo. Lula anunciou a criação de um grupo que vai debater e apresentar uma nova forma de ajustar o salário, do qual dependem milhões de brasileiros. Hoje o valor é reajustado seguindo os índices de inflação. A nova política de valorização do salário mínimo será construída por 7 ministérios, com participação das centrais sindicais, e deve ser apresentada em até 90 dias. A criação do grupo de trabalho foi oficializada em evento com líderes sindicais no Palácio do Planalto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou que o salário do trabalhador precisa acompanhar o crescimento da economia. Nós estamos conversando um novo tempo. Esta comissão que nós montamos é para que vocês possam discutir bravamente aquilo que é necessário, não aquilo que a gente quer do aumento do salário mínimo, porque nós já provamos que é possível a gente aumentar o mínimo acima da inflação, e o mínimo é a melhor forma da gente fazer distribuição de renda nesse país, porque se o PIB cresce e fica só com o dono da empresa, quem fez do PIB crescer não ganha nada, que é o trabalhador brasileiro.
Então o salário mínimo tem que subir de acordo com o crescimento da economia. Participaram da reunião representantes de várias entidades, como a Força Sindical, União Geral dos Trabalhadores e Central Única dos Trabalhadores, a CUT. O presidente da Força Sindical, Miguel Torres, falou sobre a importância de garantir dignidade e renda para os brasileiros. Quando houve emprego, aumento de renda do trabalho e melhoria de condições de vida da maioria do povo, o país cresceu, diminuindo as desigualdades, e é no sentido da valorização do trabalho, da conquista de salário justo, de melhores condições de trabalho, de emprego digno para todos e todas, que precisamos fortalecer as negociações coletivas. Os ministérios do Trabalho e Emprego, da Fazenda, do Planejamento e Orçamento, da Previdência Social, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, além da Secretaria-Geral e Casa Civil da Presidência, vão compor o grupo criado hoje. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, destacou esse esforço conjunto em prol da valorização do salário mínimo. E é preciso ter consciência que esta valorização do salário mínimo será feita pelo conjunto de governo. Nós vamos fazer respeitando a previsibilidade da nossa economia, para que nós possamos crescer o poder de compra do salário mínimo, mantendo a inflação, mantendo o equilíbrio fiscal. Durante o encontro também foi anunciada a criação em até 30 dias de outros 2 grupos. Um deles deve construir uma proposta de regulamentação para trabalhadores de aplicativos, como entregadores e motoristas. O outro grupo vai propor medidas para valorizar a negociação coletiva e fortalecer sindicatos. Reportagem Gabriela Noronha. 1 bilhão e 700 milhões de reais para revitalizar rodovias, construir pontes, viadutos e concluir obras paradas. O plano dos primeiros 100 dias de governo no Ministério dos Transportes foi apresentado hoje e leva em consideração sugestões da sociedade. Entre as prioridades, facilitar o escoamento da safra de grãos e reduzir os acidentes de trânsito nas rodovias federais. O plano contempla a retomada da revitalização de quase 14 mil quilômetros de rodovias. Também está prevista a entrega de mais de 860 quilômetros pavimentados e sinalizados, além da conclusão das obras de duplicação das BRs 101, 116, 470, 386 e 080. O plano também prevê a construção e revitalização de 72 pontes e viadutos. As principais obras serão feitas em 12 rodovias que cortam o país, com prioridade para facilitar o escoamento da safra de grãos. O plano também prevê a retomada de expansão do setor ferroviário. O investimento previsto para todas as obras é de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho, as mudanças vão ajudar a reduzir as mortes no trânsito no país. O Brasil é hoje o terceiro país com mais mortes no trânsito. Foram mais de 31 mil mortes em 2021, segundo a Organização Mundial de Saúde. E nós temos um plano de redução de mortes e lesões no trânsito, que busca reduzir acidentes em 50% até 2028, o que significaria salvar 86 mil vidas. Antes de definir o planejamento, o governo federal abriu espaço para a participação popular. Durante 15 dias, foram 6 mil contribuições, como ressaltou o ministro dos Transportes, Renan Filho. E a gente recebeu uma série de informações das pessoas, o que qualifica mais o plano e nos ajuda a dar um rumo, além do critério técnico das obras e dos critérios orçamentários que sempre são utilizados, observar um pouco o que pensa o cidadão. O governo federal também quer atrair mais investimentos privados para o setor de transportes. Para isso, vai promover uma articulação do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com um programa de parcerias de investimentos, o PPI, além de encontros com operadores e investidores. O Ministério dos Transportes também vai dar continuidade às concessões rodoviárias previstas e fazer uma revisão do marco regulatório de ferrovias. Reportagem, Márcia Fernandes. A
geração de energia limpa como chave para a atração de investimentos para o Brasil e a América Latina. Hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu a ideia em mais um painel do Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. Segundo o ministro, a energia gerada a partir de usinas eólicas e hidrelétricas, por exemplo, pode atrair empresas que queiram produzir considerando os impactos ambientais. Em um painel que contou com a participação dos presidentes do Equador, Costa Rica, Colômbia e da vice-presidente da República Dominicana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou das vantagens da integração entre os países da América Latina para a região. Uma delas é a atração de investimentos que valorizem a energia limpa, estratégia central para a reindustrialização do país. A energia limpa, seja ela hidrelétrica, eólica, solar ou agora o hidrogênio verde, ela não é facilmente transportável. Você não transporta energia eólica ou hidrelétrica ou solar como você transporta o óleo. E isso pode ser uma vantagem não só pelo que o presidente falou, você pode interligar as Américas com linhas de transmissão, mas isso pode ser um fator determinante para a atração de empresas, indústrias que queiram produzir a partir da energia limpa. Então, nós podemos fazer do nosso continente e da energia limpa um elemento central de um processo de reindustrialização. Para o ministro, a integração regional é necessária para fazer frente a grandes blocos econômicos, como Estados Unidos, Europa e China. Essa integração vai além dos acordos de livre comércio. Também deve incluir a infraestrutura, os acordos comerciais e até o mercado financeiro. Se nós olharmos para o que está acontecendo hoje na América do Sul, nós vamos ver oportunidades incríveis, né? Na Colômbia, na Argentina, em todo canto você olha, você vê oportunidades que serão mais bem aproveitadas se houver integração de infraestrutura, integração energética, integração comercial e, quem sabe, uma integração dos próprios mercados financeiros da região. Em uma entrevista a jornalistas, após a agenda desta quarta-feira, o ministro Fernando Haddad falou da agenda internacional do Brasil nos próximos anos. O país vai assumir a presidência do grupo do G20, que reúne as 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia, no final deste ano. E a presidência do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia e África do Sul. Esta última prevista para 2024, depois do pedido de adiamento em um ano do governo brasileiro. O ministro disse ainda que haverá um estreitamento nas relações com o Mercosul e defendeu a entrada do Brasil na OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Reportagem Luana Karen. O Ministério da Agricultura autorizou o pagamento do benefício Garantia Safra aos agricultores que aderiram na safra 2021-2022. O pagamento será integral em parcela única a partir deste mês para agricultores dos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Sergipe. O pagamento do benefício Garantia Safra é feito aos agricultores familiares residentes em municípios atingidos por secas ou enchentes e que tiveram perda severa em um produto ou pelo menos em 50% do conjunto de produção de milho, feijão, arroz, mandioca ou algodão. É possível consultar os municípios que tiveram a liberação do benefício acessando a página garantiasafra.mda.gov.br. A companhia Americanas S.A., dona das lojas Americanas, foi notificada pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública para esclarecer sobre possíveis consequências para os consumidores da crise financeira da varejista. Os balanços contábeis da empresa apresentaram um prejuízo que pode ultrapassar os 20 bilhões de reais. A Senacom pediu informações sobre as ações que serão adotadas para evitar prejuízos aos consumidores, como explica o secretário nacional do Consumidor, Vadir Damus. Queremos saber, em termos de curto prazo, quais são os efeitos que isso vai acarretar para os consumidores, né, no curto, no médio e no longo prazo. Que mecanismos as lojas americanas, a sua direção, né, estão criando para dirimir esses conflitos, né? Nós queremos nos antecipar para saber efetivamente como é que os consumidores poderão ser protegidos desse rombo bilionário, né, encontrado na contabilidade das americanas.
As lojas americanas têm prazo de 5 dias úteis para responder à notificação. O Ministério da Cultura liberou quase R$1 bilhão em recursos já captados por meio da Lei de Incentivo à Cultura, conhecida como Lei Rouanet. O valor estava bloqueado desde o início de 2022 e será usado para financiar projetos culturais que já tinham sido aprovados pelo governo federal. De acordo com a ministra Margarete Menezes, o dinheiro estará disponível para os captadores até o fim deste mês. Em apenas 20 dias de trabalho, o Ministério da Cultura identificou 1.800 projetos que já tinham sido captados e liberados. Isso significa um montante de R$1 bilhão que nós estamos liberando até o dia 30 de janeiro. Isso é investimento na cultura, isso é a cultura trabalhando, isso é bom para o Brasil. E mais de 5 mil projetos inscritos na Lei Rouanet, que estavam com prazos de captação vencidos, vão ser prorrogados. Criada em 1991, a Lei Rouanet permite que empresas e pessoas físicas patrocinem iniciativas culturais, podendo abater do imposto de renda o valor total ou parcial. A lei também contribui para ampliar o acesso à cultura, já que os projetos patrocinados são obrigados a oferecer ingressos ou produtos gratuitamente ou a preços populares. Ofensas e agressões focadas na cor da pele, no tipo de cabelo e em comparações humilhantes. O combate a esses comportamentos tipicamente racistas ganhou um reforço na lei. Já está em vigor a lei que equipara a injúria racial ao crime de racismo. A conselheira tutelar Marla Angélica foi vítima recentemente de injúria racial e agressão física por 2 homens brancos quando estava chegando em casa de carro em Arniqueiras, no Distrito Federal. Tinham 2 homens brancos, visivelmente alterados, que começaram a me xingar após eu dar a seta para que eu entrasse em um determinado lugar. Eles começaram a me xingar de todos os nomes. Eles me chamaram de macaca, de preta nojenta, e quando as pessoas começaram a ouvir, começaram a se aproximar, e nisso o meu filho ouviu e veio à minha defesa. Eles não acharam pouco. Eles puxaram meu cabelo pra me bater, pra me jogar no chão. Eles bateram no meu filho de 17 anos e vieram populares e tentaram separar e tentaram tirar a gente dali. No final, eles ainda debocharam da gente e nos ameaçaram. A conselheira tutelar ficou com medo e nervosa, mas mesmo assim denunciou o crime. Por 1 minuto, eu pensei em não fazer nada. Por 1 minuto eu fiquei com medo. Por 1 minuto eu fiquei paralisada. Eu liguei pra polícia, a polícia chegou e fiquem pasmos. Depois de tudo isso, eles foram pro bar. Eles estavam bebendo, eles estavam rindo, eles estavam achando graça. Eles foram pegos no bar. Nós fomos encaminhados para a delegacia, eu fiz uma ocorrência. O caso de Marla é o primeiro de injúria racial tipificado como racismo no Distrito Federal. A lei que equipara a injúria racial ao crime de racismo foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva semana passada. A injúria racial ocorre quando a ofensa atinge a dignidade de uma pessoa, seja por sua raça, cor, etnia ou procedência nacional. A pena pode ser de 2 a 5 anos de reclusão e multa. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, destacou a importância de acabar com o racismo no país. A gente precisa entender de uma vez por todas que a gente agora tem o Ministério da Igualdade Racial, a gente tem uma lei que trata a injúria como racismo e a gente tem uma parcela da população que luta por isso há muito tempo. E por isso que a gente está aqui, e por isso que a gente resiste, por isso que a gente quer fazer com que as pessoas entendam que o racismo, ele precisa sumir da nossa sociedade. Óbvio que a gente sabe que não vai ser do dia para a noite, mas a gente está aqui para lutar por políticas públicas efetivas e está aqui também para mostrar para vocês que agora, se acontecer, a gente tem onde enquadrar esse tipo de situação, que é muito lamentável que a gente ainda tenha no nosso país. E com a mudança na lei, a pena pode ser maior em alguns contextos. Por exemplo, quando a agressão for cometida por 2 ou mais pessoas, inclusive em ambientes descontraídos, como estádio de futebol. E também quando for praticada por funcionário público. Reportagem Cleide Lopes. A contagem da população brasileira por meio do censo já está na reta final, mas segundo uma prévia dos dados divulgada no final do ano passado pelo IBGE, cerca de 30 milhões de brasileiros ainda não haviam sido contados. Se você ainda não respondeu ao questionário, é só ligar 137 para marcar a visita do recenseador. Os dados coletados são usados para diversos objetivos. Conhecer melhor a população, saber quantos somos em cada região do país e as faixas de renda, por exemplo. Além disso, políticas públicas são construídas pelo governo a partir dos dados do censo, que também é referência para a distribuição de recursos entre estados e municípios.
De porta em porta, a recenseadora Aurealice Oliveira Batista, de Brasília, tenta desde setembro do ano passado convencer os brasileiros a responderem o censo. Eu me chamo Áurea. Queria ver só sua disponibilidade para responder o censo demográfico. Estou trabalhando agora. Você quer marcar uma entrevista, alguma coisa? Mas isso não acho que é isso. O censo demográfico ele é feito de 10 em 10 anos. E é feito para a questão de políticas públicas. O desenvolvedor Michael Douglas topou responder. Eu entendo que, principalmente em áreas de pouco desenvolvimento, são necessárias essas políticas, e principalmente no atual governo, com essas mudanças, são necessárias ter essas buscas. Mas nem sempre a recenseadora Áurea tem sucesso. Alguns locais a gente tem a resistência das pessoas, outros já atende mais não querendo mostrar certas coisas da vida, com certo receio. Outros marcam que vai ligar, mas não liga, então é meio complicado. Mas vou até o final. Não importa a cara feia que eu vou estar aqui. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, responsável pelo censo, pretende concluir o trabalho até o final de janeiro. Cerca de 85% da população estimada já foi contada, em mais de 80 milhões de domicílios. Uma prévia dos resultados divulgada no final do ano passado mostrou que o Brasil chegou a 207.750.291 habitantes. As informações são usadas para a construção de políticas públicas e para a distribuição de recursos do governo federal entre estados e municípios, como destacou Simar Azeredo, presidente interino do IBGE. O governo federal, ao repassar a verba para o estado ou para o município, para que se apliquem políticas públicas, se faça investimento ali, ele precisa saber a população. Então, se eu faço um censo não preciso, essa informação também vai chegar não precisa. Portanto, é importante que a gente responda o censo e que o governo, ao fazer o fundo de participação dos municípios ou dos estados, tenha a população correta, para que isso seja entregue de forma justa e que todo mundo consiga ter aí a verba suficiente para fazer a política, construir a política do seu estado. Quando o recenseador não encontra ninguém em casa, ele deixa um aviso na caixa de correio com um número de telefone para agendar a entrevista. Mas se o recenseador não tiver ido até a residência, o cidadão pode ligar para o número 137 e marcar a visita. A ligação é gratuita e pode ser feita de telefone fixo ou celular das 8 da manhã às 9h30 da noite. Reportagem Luana Karen. O Ministério da Saúde já tem profissionais em Roraima para missão inédita na região da terra indígena Yanomami. O governo federal se une a organizações da sociedade civil para levantar informações sobre a saúde dos indígenas e definir ações prioritárias. A missão do Ministério da Saúde no território indígena Yanomami, em Roraima, começou na segunda-feira. Na região vivem cerca de 30.400 indígenas. É o primeiro passo de uma estratégia inédita promovida pelo governo federal em parceria com instituições da sociedade civil para restabelecer o acesso à saúde de qualidade. No momento, 2 equipes técnicas atuam na região. Uma delas está em Boa Vista e a outra vai se deslocar entre os polos base de Surucucu e Chitei. O acesso a essas regiões é difícil e acontece em parte em parceria com o Ministério da Defesa. Os técnicos vão analisar a situação dos atendimentos prestados, insumos disponíveis e necessidades. Com esses dados, o Ministério da Saúde vai elaborar um diagnóstico completo sobre o território indígena e definir as ações imediatas que precisam ser tomadas para fortalecer a atenção oferecida pelo Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami. Luciana Vasconcelos para a Voz do Brasil. Ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, informou que está acompanhando o caso de 2 jovens pataxós mortos na última terça-feira na Bahia. De acordo com a polícia, Navir Brito de Jesus e Samuel Cristiano do Amor Divino foram atingidos por tiros quando se deslocavam do povoado de Montinho para uma das fazendas ocupadas por um grupo indígena na região. O caso é investigado pela Delegacia Territorial de Itabela e não há informações sobre a autoria e motivação do crime. Após o assassinato, os indígenas fizeram uma manifestação na BR-101, que ficou interditada por cerca de 3 horas entre as 7 e as 10 da noite. Depois do protesto, o Movimento Indígena da Bahia e a Federação Indígena das Nações Pataxós e Tupinambás do extremo sul da Bahia fizeram pedidos de reforço de segurança aos povos da região para as autoridades federais.
E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal.